Olá pessoas, eu sou Paula Ferreira e eu já falei aqui no canal, inclusive vou deixar aqui nos cards, acho que fica aqui. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, eu já falei sobre religiosidade com vocês aqui, que em algum momento da minha vida eu me batizei. Me batizei na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Oh! Mas agora eu vou contar pra vocês como foi ser batizada e depois sair da igreja e qual é a minha vida espiritual hoje. Depois do início da minha transição, eu já tinha feito reposição hormonal, meu cabelo já era grande, eu já usava o nome social Paula. Eu precisei voltar para Foz do Iguaçu porque eu fiquei desempregada no estado de São Paulo e eu também perdi um relacionamento e aí eu aproveitei relacionamento esse que eu já contei a história aqui para vocês, do relacionamento abusivo e vou deixar aqui na descrição. E aí, por conta disso, eu falei, vou voltar para Foz do Iguaçu e vou recomeçar a minha vida. E eu fui para Foz do Iguaçu. O que eu não contava era que lá, nessa época, gente, não lá, mas em todo o país, em todo o mundo, as informações não iam com essa rapidez que vem hoje. Então, quando eu cheguei lá, eu meio que era única no meu bairro. Não existia outra pessoa como eu. Eu era extremamente diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas a ver por ali. Então eu era praticamente mais um ponto turístico de Foz do Iguaçu, né? Eu andava nas ruas e as pessoas apontando o dedo, xingando, ofendendo. Eu lembro que tinha uma dupla de gêmeos é maravilhoso. Eram irmãos. Eram irmãos e esses irmãos, toda vez que eu passava na rua, porque eu tinha que ir pro trabalho ou pra visitar alguém, porque eles ficavam bem no meio da quadra mesmo. Então toda vez que eu tinha que ir pra algum lugar e passar na frente da casa deles, era humilhação, ofensa, xingamento, piada, meu Deus do céu. Então quando eu retornava pra casa, eu chorava muito, eu ficava muito triste, porque eu não estava acostumada com isso. Em São Paulo eu não passava, na cidade que eu morava em São Paulo eu não passava por essa situação. Então eu chorava muito, eu sofria, minha mãe via meu sofrimento. Já teve vezes da minha mãe, uma vez minha mãe foi numa oficina mecânica que os caras mexeram comigo e falou, ó, minha filha, não falava minha filha até então, né? Falava, meu filho precisa passar por aqui. E aí, vocês vão xingar todo dia, eu não aguento mais, tá sofrendo, não tem amigos, tananã. Numa essa da minha mãe tomar as minhas dores sempre, maravilhosa, ela entrou em contato com um colega dela de trabalho, que trabalhava no salão da frente, para que ele fizesse amizade comigo. E ele fez amizade comigo, e aí ele me apresentou a religião dele, que era da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nessa nossa amizade, ele me convidou para conhecer a igreja, e eu falei assim, ai, na boa, não vou não, porque primeiro que eles não vão me aceitar mesmo, segundo que a minha família é católica, né, então eu falava assim, se eu chegar lá e eles começarem a falar mal dos católicos, eu vou ficar muito chateada e não vou. Eu protelei um pouquinho, mas depois eu fui conhecer a tal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bom, no grande resumo, conheci a igreja, gostei muito, fui extremamente bem recebida pela igreja, foi muito legal. E aí começaram os trabalhos das pessoas quererem que eu me batizasse, só que até então eu não queria. Mas eu continuei frequentando a igreja do mesmo jeito, eu ia todos os domingos, eu comecei a fazer novos amigos, eu participava das festas, dos acampamentos, era muito legal mesmo eu não sendo membro. Então eu decidi que eu queria fazer parte de tudo aquilo. Eu cheguei à conclusão que eu queria estar na igreja, eu queria ser membro daquela igreja, eu estava feliz ali. Eu não era mais xingada nas ruas, as pessoas já me conheciam, as pessoas da igreja me acolhiam, eu estava em eventos da igreja, em acampamentos. Então eu decidi, eu quero realmente me batizar, eu quero fazer parte disso tudo aqui. Mas eu ia ter que cumprir algumas regras da igreja, dentre elas, meninos usam azul e meninas usam rosa. E eu usava rosa, gente, mas a igreja me enxergava como menino, então eles queriam que eu cortasse o cabelo, que eu não deixasse meus seios aparentes, que eu usasse roupa masculina. E eu pensei, se eu quero estar aqui, se eu vou estar feliz em estar com eles, eu vou fazer isso então. Então tá, fui lá cortar meu cabelo, lógico, eu sou artista, eu não ia cortar simplesmente meu cabelo, eu coloquei coloquei a música pra cortar meu cabelo, aquela música Love by Grace, né, aquela I didn't come here to leave you, I didn't come here to lose, e tá cortando e eu chorando, e gente, foi assim. Para me batizar, a gente usa lá na igreja um macacão, é um macacão branco, né, tudo assim. Só que quando ele molha,
Ele fica meio transparente. E eu não poderia, porque daí eu ia deitar e seco, a hora que ele levantasse do batismo molhada, ia aparecer a garota da camiseta molhada, sabe? Os seios assim. Desculpa. Então o que eles fizeram? Eles me colocaram em 2 macacões. Gente, foi incrível. Eu entrei com 2 macacão. Fui na pia batismal. Gente, eu tô contando resumidamente, mas você passa ainda por estudos, pra ver se é isso que você quer mesmo, e tananã, recebe os missionários em casa. E tá, me batizei, e ali estava eu, um membro da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, Mormon. Até o batismo, você recebe um tratamento assim maravilhoso, porque as pessoas te tratam muito bem. Não que depois do batismo não te tratam bem, mas daí você já é membro da igreja. Aí você meio que é a pessoa que tem que tratar bem os convidados, os visitantes, enfim. Aí você deixa de ser a pessoa novata para ser a pessoa que vai tratar bem a pessoa novata. Então eles meio que me deixaram meio livre ali dentro. E tá ok, me deram um cargo. O meu cargo, eu não lembro agora o nome, mas o que eu tinha que fazer era apertar a campainha para cada mudança de vou pôr culto aqui para que vocês entendam, mas são aulas. Então são 3 horas de aula, então 2 horas de aula e 1 hora de culto. Eu tinha que tocar o sino para essas horas. Eu descia 5 minutos antes, tocava o sino e era isso, meu cargo. Como eles foram me deixando um pouquinho mais assim, eu comecei a me sentir assim, meio... Eu olhava assim e falava, gente, eu tô me sentindo meio isolada, assim. Não isolada deles, mas isolada da vida. Eu olhava assim e falava assim, um monte de homem no qual eu não me identifico, um monte de mulher que eu gostaria de estar junto, mas eu não posso, porque tem um momento do horário que eles dividem as sisters, os elders, da Sociedade do Socorro, que é o nome que é dado onde ficam as mulheres. As mulheres aprendem a lidar com a família, a guardar alimentos durante 3 anos em caso de uma situação como essa, por exemplo. Os homens nos elders aprendem a educar os filhos, a ajudar as mulheres em casa. É muito bacana a sociedade da igreja, acho muito legal. Porém, eu não me identificava na parte que eu tava, que era dos homens. Mas eu era uma membro muito assídua, eu ia todos os domingos, eu frequentava as aulas, eu acordava 6 horas da manhã para frequentar as aulas bíblicas. Eu gostei, eu li a Bíblia inteirinha, de cabo a rabo, assim, inclusive o livro de Mormon também. Então eu gostava muito de estar ali, mas ao mesmo tempo me sentia assim, ai, não sei, não tô gostando. Nessa de refletir sobre tudo isso, um certo domingo, havia um membro lá, um casal de membros, eles tinham alguns filhos, mas eles tinham uma filha que não morava lá em Foz do Sul. E nesse dia em especial ela veio pro Brasil, porque ela morava nos Estados Unidos, ela veio visitar a igreja. Então, sabe aquela moça mais moderna, que é da igreja mais moderna? Ela entrou assim, aí eu vi ela entrando e passando, e eu fiquei deslumbrada com ela. Eu falei, meu Deus, é isso que eu queria ser, é ela, eu queria ser ela. A presença dessa moça me despertou algo assim muito forte, me despertou o desejo de ser quem eu sempre fui, que é ser Paula. Eu olhava ela passar e eu falava assim, gente, eu sou isso aí, o que eu tô fazendo aqui? E isso já tinha se passado 3, quase 4 anos da minha vida. Nesse dia eu cheguei a conversar com o meu bispo, eu contei essa história pra ele. Ela não é pastor, viu gente, é bispo, nem é padre, nem é pastor, é bispo. Eu cheguei a conversar com o meu bispo e falei pra ele, falei, olha, eu senti inveja, eu senti desejo de ser ela, eu senti desejo de não ser ela, mas voltar a ser quem eu sou. E eu não sou isso daqui. E eu acho que a preocupação dele foi um pouco grande, assim, que aí, aquela abertura que eles me deram, eles pararam de me dar e começaram a me fechar mais. E me fazer cobranças. E aí eu achei que começou a ficar pesado o clima. Eu lembro que teve uma das pessoas da igreja, uma mulher, ela chegou pra mim e falou assim, viu, por que você não faz academia? Faz academia, faz musculação, que você vai deixar de ser o que você é, você vai virar homem. Juro, ela falou isso. Ai, desculpa. Ela falou isso, sério. Aí tinha uma outra amiga lá, ela era muito minha amiga, ela era membro também, ela tinha um filho, era mãe solo, né? E ela tinha um filho e as pessoas achavam que a gente queria ficar, e a gente não queria ficar. Pelo contrário, eu conversava com ela, eu desabafava essas coisas com ela, era muito minha amiga. E aí os membros da igreja começaram a forçar que nós casássemos pra eu cuidar do filho dela, porque ela não podia ser mãe solo. Gente, começou a ficar meio tenso, assim, eu achei, sabe?
Aí até que o dia foi o grande dia, o derradeiro dia assim pra mim, que eu deixei de ir na igreja. O bispo logo em seguida tem o próximo, que seria, sei lá, o presidente, daí tem o vice, eram 4 homens. Esses 4 membros da igreja, os 4 cabeças da igreja, me convidaram para uma reunião em particular e eu fui. E nessa reunião eles disseram que era para ou eu me focava e virava homem de vez, ou eu ia ser excomungada da igreja. Bom, eu aprendi o suficiente ao longo desses 3, quase 4 anos dentro da igreja. Eu aprendi muita coisa e dentre essas coisas eu aprendi que a gente não tropeça em pedra pequena, a gente só tropeça em pedra grande. Então, por isso que alguns pecados as pessoas analisam como gigantes, porque você consegue desviar. Sei lá, roubo, assassinato aos olhos da igreja, essas coisas, você consegue desviar. Então você acha assim, se eu não sou assassino e não sou ladrão, eu tô livre de ser pecadora. Quando na verdade você tropeça no dia a dia em pequenas coisas, pequenas, mínimas coisas. Hipocrisia, a falta de empatia, pequenos detalhes da sua vida que faz você ser tão pecadora quanto outras pessoas. E eu me acolhi a essa informação. E esses 4 poderosos que me chamaram para minha excomunhão, acho que é isso, eles tinham uma vida onde eles tropeçavam em pequenos. Por exemplo, a gente aprendeu na igreja que não podia fazer compras fiado, nem fazer dívida, nem nada. Um dos 4 que estavam lá devia no salão que eu trabalhava, tipo mais de 5, 8, 9 cortes de cabelo. E nunca pagava e sempre ia acumulando dívida no salão que eu trabalhava. O outro que também estava lá, ele tinha uma banca que vendia coisas de 199 e tal. E nós sabemos que bancas que trabalham com produtos importados, eu não tô aqui julgando, tá, gente? Tô dizendo que é uma realidade. Às vezes não paga imposto, porque você vende uma coisa meio informal ali e não paga imposto. E dentro dessa banca dele, ele ainda vendia revista pornô. Que também não é problema pra mim, gente, mas pra igreja é problema. Então a gente vê isso como uma pedra pequena. O próprio bispo já tinha passado por uma situação onde a moça que trabalhava na casa dele havia acusado ele de assédio. E, por final, tinha um que ele era da Argentina e também diziam que ele tinha uma vida onde na Argentina era uma pessoa, aqui no Brasil era outra. Enfim, pedras pequenas e eu não tô aqui pra julgar nenhum deles. Porém, eu precisava usar isso como arma. E aí eu disse pra eles, gente, vocês vão fazer um limpa na igreja, como eles disseram, queriam deixar a igreja mais limpa, e vão começar por mim? Não é melhor vocês começarem por isso, e apontei um por um. E, enfim, nesse dia eu voltei pra casa muito brava, sabe? E eu falei assim, eu vou conversar com Deus. Aí eu cheguei em casa com uma mistura de raiva com tristeza, eu ajoelhei, eu lembro certinho, gente, que eu chorei como se eu tivesse perdido um ente querido, como se eu tivesse perdido uma pessoa que eu amo muito. Eu chorava muito dentro do meu quarto, eu fiquei umas 3, 4 horas chorando. Eu lembro que bateram na porta do meu quarto pra ver o que estava acontecendo e eu falei, tá tudo bem, eu só quero chorar. E eu continuei chorando e eu conversei com Deus nesse dia e falei assim, olha, eu sei e o Senhor sabe que eu não escolhi isso daqui pra mim. Eu não escolhi ter essa voz, eu não escolhi não ter pomo de Adão, eu não escolhi ter uma aparência mais feminina, eu não escolhi não gostar de coisas de homem pra mim, eu não escolhi nada disso, eu escolhi essa roupa, escolhi a cor do cabelo, a cor do batom, mas eu não escolhi ser essa essência. E eu falei pra ele, já que eu não escolhi nada disso, o meu tete, a minha problemática vai ser depois com o Senhor. Aqui na Terra eu não quero mais dever satisfação pra ninguém. Nesse dia, gente, eu me senti a pessoa mais livre do mundo, a pessoa mais liberta de tudo. E desde então, eu, às vezes, quando eu tô com vontade, eu vou na igreja, porque eu gosto, mas não deixo nada do que tá lá interferir na minha vida pessoal. Esse diálogo pra mim, esse diálogo que eu tive com Deus, esse diálogo que eu tive com a minha vida, esse diálogo espiritual que eu tive foi único. Eu nunca mais senti algo tão forte assim. Eu já senti situações muito fortes em várias outras, espiritualmente também dizendo. Mas esse diálogo foi muito meu. Muito, eu precisava disso, sabe? Parece que foi uma libertação real, parece que depois de tanto choro e eu adormeci,
eu senti a presença mesmo de Deus falando, ó, tá tudo bem, é isso mesmo, você tá certa, é entre eu e você o julgamento, não é entre o pastor, o bispo, o padre, o membro, a pessoa que quer que você faz musculação, a outra quer que você casa, não é com essas pessoas que você tem que dialogar, é comigo. Então é essa a essência pra mim dessa história, na real, assim. Se vocês me perguntarem hoje quais são as minhas crenças, no que eu acredito, eu digo que eu tenho sempre um pezinho meio quase que no ateísmo. Eu sou agnóstica, não tenho religião, entendo a importância da religião na sociedade. Minha mãe sempre fala isso, ela fala, eu frequento a igreja, entendo a igreja como uma área social, onde as pessoas conseguem se entender, se ajudar, uma contribuir com a outra. Eu acho que tem essa importância. Quando eu falo que eu tô um pezinho no ateísmo, não quer dizer que eu não acredite em nada. Eu acredito muito em Deus, muito. Eu tenho uma crença muito grande em Deus. Mas não da maneira que as pessoas pregam, sabe? Não aquele Deus em trono de ouro, aquele Deus magnânimo que castiga, que joga praga, que... Não, esse não. Esse não, esse não, não. A maneira que eu acredito é essa empatia, essa coisa entre a gente, essa coisa de pessoas, quando eu vejo pessoas ajudando animais, sabe, uma Luísa Mel da vida que se dedica a animais, quando eu vejo pessoas se dedicando a pessoas, eu falo, meu, isso é Deus, isso é Deus, isso é vida, você entendeu? Eu já vi ateu fazendo muito mais pela humanidade do que pessoas que estão lá presas em religião, olhando se a outra tá de cabelo comprido, peito ou não, vocês entenderam? Desculpa se o vídeo ficou longo, eu acho que ele deveria ficar muito maior ainda, porque a espiritualidade é uma coisa muito nossa, né? E cada um vai ter entendimento. Eu não tô aqui pra dizer pra vocês aonde ir e o que devem fazer. Não é isso. Eu tô contando a minha história, como eu fiz, tá bom? Eu ainda vou na igreja às vezes, na Igreja de Jesus Cristo Santos nos Dias. Acho bem legal, eu escuto muita coisa, eu ouço muita coisa, eu absolvo muita coisa, eu gosto. Mas eu não deixo mais que ninguém dite o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Eu acho que é isso. Eu acho que a ideia é confraternização social, ter empatia, ajudar pessoas, animais, ajudar a natureza, ajudar esse mundo. E eu acho que é mais do que nunca agora, né? Então é isso. Se inscrevam no canal. Comentem aqui embaixo se vocês têm religião, no que vocês acreditam ou não acreditam. Qual o pensamento de vocês sobre isso. Compartilhe esse vídeo com as pessoas. Quem é mormon que tá me assistindo, compartilhe com seus amigos. Quem não é, compartilhe também. Me ajude a fazer o canal crescer, se inscrevam. E é isso. Um beijo e tchau.